Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nesta noite e poder compartilhar um passo das Escrituras com os irmãos, poder com os irmãos aqui meditar sobre a palavra de Deus. É sempre uma alegria, não é? Quando nós temos o privilégio de lermos a palavra e também a expormos, para que o Senhor possa falar conosco através dela, não é? Da instrumentalidade da palavra de Deus. E eu convido os amados irmãos a se colocarem em pé e abrirem as suas Bíblias em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Nós vamos ler do capítulo 17. 1 Reis 17. Nós vamos ler do 1 até o verso 16. Vamos proceder essa leitura de modo alternado. 1 Reis 17, do 1 até ao 16. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém. Vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos e, ó Deus, nesse instante, te pedimos, Senhor, que a ministração da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, possa, Senhor, nos conduzir à compreensão da mesma, ó Deus, segundo a Tua vontade. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus usa pessoas improváveis. Eu acredito que a maioria dos irmãos já ouviu acerca de um homem, ainda jovem, podemos dizer, Nicholas James Fujisik. Ele nasceu sem membros, sem braços e sem pernas. Ele é um cristão e palestrante motivacional e realiza palestras pelo mundo inteiro. Ele já nasceu assim, com essa síndrome de tetraamelia, sem os membros. E ele criou uma organização sem fins lucrativos, Life Without Limbs, que significa vida sem membros. Vida sem membros. E ele dirige-se também a pessoas que têm essas deficiências, bem como a todas as classes de pessoas que, de uma certa forma ou de outra, são deficientes, privados de algumas funções físicas que os limitam. Mas nem por causa da sua condição física, ele deixou de motivar as pessoas, de pregar o Evangelho e de ir a todos os lugares pregando a salvação em Jesus Cristo. E não se abateu por isso, não ficou deprimido, nem praguejando, nem reclamando da vida. Pelo contrário, sempre ele está procurando levantar as pessoas. E ele é uma dessas pessoas improváveis que muito possivelmente seria barrado em qualquer porta de emprego e que as pessoas diriam logo para ele que ele não poderia ir muito longe, alcançar muitas coisas, nem objetivos na sua vida devido às suas grandes limitações. Ele também é casado e tem 4 filhos. Nós vemos, irmãos, que Deus, em seu poder, soberania e graça, tem usado pessoas improváveis, pessoas as quais não tinham perspectiva de serem utilizadas para qualquer coisa. A Bíblia está cheia desses exemplos. A Bíblia nos traz muitos exemplos como esse. Por exemplo, quando nós vamos lá para a história de Moisés, Deus fez aquele chamamento, aquele homem, lá na sarça ardente. E quando Deus manda que Moisés vá até Faraó e lhe anuncie a sua palavra para que deixasse o povo ir, para que libertasse o povo, Moisés logo lembra-se das suas limitações. E ele diz assim a Deus: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Normalmente os porta-vozes, aqueles que se dirigem a grandes autoridades, como reis, e os que estão investidos de autoridade, são pessoas que têm fluência na linguagem e podem falar assim, sem dificuldade, não é? Eloquentemente. E Moisés não era assim, mas Deus chamou alguém improvável para ir até Faraó, para ordenar que libertasse o seu povo. Um outro personagem também, que seria improvável aos olhos humanos, é Gideão. E Deus chamou Gideão também como juiz para que livrasse o seu povo da opressão dos midianitas. E quando, irmãos, Deus faz o chamamento a Gideão, ele também vem com uma desculpa, e ele diz assim: Senhor meu, com que livrarei a Israel?
eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então ele era o menor dos menores, ele era o mais improvável dos improváveis. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Uma outra personagem bíblica também que se destaca é alguém que jamais poderia ser cogitada para uma missão tão importante diante de Deus. Trata-se da prostituta meretriz Raabe. E Raabe foi usado por Deus para esconder os espias que foram espiar a terra. E Raabe, diz a Bíblia, que pela fé ocultou aqueles espias, e ela foi recompensada por Deus. E ela, tão importante foi, que ela vai figurar lá na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Você já pensou? Uma galeria de heróis da fé, e entre eles, uma meretriz. Absolutamente pela graça de Deus, porque Deus usa os improváveis e os mais improváveis. E diz o texto lá em Hebreus capítulo 11, no verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, e faz questão de chamar atenção para isso, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé. É a fé realmente, irmãos, que nos alcança. É a fé que faz a diferença, é a fé que nos faz diferentes dos incrédulos, para que não pereçamos juntamente com eles. A história também, já bem recente, mais distante ainda de nós, conta que George Miller, foi um homem usado por Deus na Inglaterra, e construiu muitos orfanatos, para abrigar crianças que não tinham pais, naquela época em que a Inglaterra não era a potência mundial que é hoje, não é? Era um país com muitas dificuldades. E diz, irmãos, que em 1834, portanto no século XIX, não havia acomodações para 3.600 órfãos, e ele providenciou isso para eles. E George Miller fez um acordo com Deus, ele fez um voto a Deus, de não pedir nada a ninguém, apenas ele ia orar ao Senhor, e Deus proveria tudo que fosse necessário. Com essa fé e com essa disposição no coração, George Miller construiu muitos orfanatos ali na Inglaterra e abrigou muitas crianças órfãs. Conta-se também uma história que certa vez ele estava lá no seu orfanato e não havia mais alimento nenhum. Naquele dia, toda a despensa havia sido usada, já não havia mais o que comer, e ele ficou pensando o que poderia oferecer às crianças na manhã do dia seguinte. E ele, pela fé, disse que não ia se preocupar, preparou a mesa, colocou todos os talheres, colocou tudo em cima e avisou as crianças, não é, que haveria a refeição. E conta-se que ia passando uma carruagem, naquela época antiga, não é, uma carruagem com leite e bastante pães. E aquela carruagem quebrou uma das suas rodas de ferro, emperrou a roda, e aquilo iria levar muito tempo para consertar, não é, com um ferreiro. E ele então bateu na porta do orfanato e disse: olha, eu estou aqui com um carregamento de leite e pães e não vou perder, vou deixar todo esse alimento aqui para você aí. E ele entregou tudo aquilo naquele orfanato e naquela manhã todas as crianças puderam se fartar. E assim, irmãos, são exemplos de pessoas que Deus usa nas mais variadas situações, por precárias que sejam.
O texto que nós lemos, irmãos, é o texto que o profeta Elias é usado por Deus num tempo de grande crise. Quando nós lemos a história, e se você ler os capítulos precedentes, você vai chegar a essa conclusão. Porque Elias foi profeta do reino do norte, de Israel. Havia dois reinos, havia só um reino em Israel no tempo dos reis Saul, Davi e Salomão, mas no tempo de Roboão houve uma divisão do reino. E aí se formaram dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ficou com Roboão, filho de Salomão, apenas com duas tribos, Judá e Benjamim. Enquanto o reino do norte foi formado com 10 tribos, com o líder Jeroboão. No reino do sul, houve reis piedosos. Houve 17 reis no reino do sul, e alguns deles foram piedosos, não é? Como Asa, Josafá, Ezequias, eram reis piedosos. Mas no reino do norte, houve 19 reis na sua história, e nenhum dos 19 reis foram piedosos. Todos eles foram maus. E sempre na Bíblia repete aquela frase: e o rei fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. E como isso fosse pouco ainda, irmãos, alguns se destacaram na maldade. Como a gente gosta de dizer, não é? Na ruindade. Era ruim mesmo, não é? E esse rei foi Acabe. E Acabe, irmãos, foi um rei tão mau que diz a Bíblia que antes dele não se levantou rei tão mau quanto ele. Diz assim que Acabe, filho de Onre, que foi muito ruim também, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, o outro reino, eles eram contemporâneos. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. A capital do reino do norte era Samaria, a capital do reino do sul era Jerusalém. Em Samaria ele reinou 22 anos. Às vezes a gente se pergunta por que os reis maus viveram tantos anos, não é? Alguns tiveram um ministério tão curto, um reinado tão curto, e outros ruins passaram tanto tempo, não é? Às vezes isso acontece, às vezes os maus ficam muito tempo no poder. Isso, Deus tem seus propósitos, não é? E diz o texto que Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria reinou 22 anos, e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nadab, que dividiu o reino e transformou no reino do norte, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Vocês já viram alguma mulher chamada Jezabel? Né? Ninguém coloca, né, o nome de Jezabel, porque essa mulher era terrível, era maligna, não é? A Bíblia diz que ela era uma mulher maligna. E ela fez com que Acabe, contribuiu para que Acabe fosse pior do que ele era, não é? Então foi terrível. Dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e atrás de um homem mau tem o quê? Às vezes uma mulher boa, não é? Nem todas são mais, mas às vezes uma pior ainda. E era o caso de Jezabel. Era o caso de Jezabel. E Jezabel era ruim, não é? E Acabe foi um dos piores reis. Então é nesse tempo, irmãos, de escassez, esse tempo de crise, esse tempo de um terror político que o país vivia, que Deus levantou um homem chamado Elias. Elias, irmãos, foi um indivíduo assim que passou feito um meteoro na história de Israel. E Elias, irmãos, é sinônimo de fogo, né? Elias foi um profeta que teve assim um ministério bastante
agitado, né? Era o homem do fogo, Elias. Já um tanto diferente de Eliseu, que era mais pacato, né? Mais tranquilo. Mas quando você pensar numa pessoa de fogo, pensa em Elias. Foi o homem que orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu ali o holocausto, né? E eles ali perseguiram e mataram os profetas de Baal. Então foi nesse tempo, irmãos, que Elias foi chamado por Deus e levantado por Deus num tempo de grande crise. E os tempos de crise, irmãos, são tempos de grandes oportunidades e também grandes revelações. E nesses tempos de crise, Deus gosta de usar pessoas improváveis. Elias era de um lugarejo que até hoje não se sabe onde era. Diz aí, irmãos, que ele era aí dos moradores de Gileade, e uma versão bíblica diz que ele era tesbita da Tisbe de Gileade. Era aquele lugar assim, no meio do mundo, não é? Onde o vento faz a curva, um lugar sem referência nenhuma. E aquele homem surge assim como que do nada, e é usado por Deus, grandemente para libertar o povo de Deus das mãos dos seus opressores, Então, irmãos, Deus usa o quê? Pessoas improváveis para realizar suas tarefas, sua missão. E isso Deus faz, irmãos, até porque para que a sua glória seja realçada, não é? Para que não repouse sobre a pessoa aquele mérito, mas sobre Deus e o seu poder. Não é? O apóstolo Paulo disse, não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, não é? Mas a nossa suficiência vem de Deus. E Deus nos usa como assim um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É o que as Escrituras nos dizem, não é? Então, irmãos, aí vamos tentar entender esse contexto histórico em que Elias estava inserido, não é? Tempo de seca e de escassez. Diz o texto, irmãos, que Elias predisse uma grande, o quê? Grande seca. Vamos lá para o texto, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, desse lugar perdido no meio do mundo, não é? Disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus manda Elias se esconder, né? Vai lá, retira-te para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. É muito interessante, irmãos, o tratar e o trabalhar de Deus, não é? Com os seus servos. Porque Elias, Deus diz para ele, vai se esconder, Elias, não é? Esconde-te, Elias. E ele vai para um lugar, irmãos, que não tinha meio de vida nenhum. Um lugar perdido no meio do tempo. O que tinha lá, irmãos, diz que era uma torrente, era um córrego de água, não era um grande rio, não é? Mas era um córrego de água borbulhante, era um córrego de água onde havia ali uma quantidade suficiente de água, não é? Para sustentá-lo. E Deus diz a ele, você vai beber lá dessa torrente e os corvos vão sustentar você. Né? Eram corvos, eram pássaros que aguentam mais, né, do que os pássaros de pequeno porte, e esses corvos iam levar comida para Elias. E diz o texto aí, irmãos, que ele fez segundo a palavra do Senhor.
ele fez segundo a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, isso aqui é importante a gente chamar a atenção para isso. E ele fez segundo a palavra do Senhor, porque às vezes se Deus mandar você para determinado lugar, você diz, não, para ali eu não vou não. Né? Para aquele lugar, eu quero ir para um lugar, né, onde as coisas acontecem. Não é assim que a gente diz, né? Eu quero ir para um lugar onde as coisas acontecem. Ali não acontece nada, né, naquele lugar. Mas Deus mandou Elias para aquele lugar. E diz que ele habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Sanduíche, né? Não é pão e carne, não é sanduíche. Imagina um McDonald's, né? Aí, né? E servido ali. Então, imagina o pão, e eu acho que ele cortava o pão e colocava a carne dentro, né? Era o mais lógico. Então, ele ali ia comer sanduíche. Olha, veja que coisa chique, né? No meio do nada, comendo sanduíche. E não era de mortadela, era de carne, né? Porque se já fosse de mortadela, né? Misericórdia, né? Não, mas mortadela é bom também, mas era de carne. Era um sanduíche de primeira, né? Igual Burger King, McDonald's, esse negócio aí. Então, ele, irmãos, foi alimentado ali e miraculosamente. Foi um grande milagre na vida de Elias. Aí Elias estava começando a aprender na escola de Deus, na escola de Deus, a ser sustentado no meio do nada, por alguma coisa que ele jamais esperaria, comida trazida pelos corvos, Mas chega no verso 7, e às vezes o que é bom dura pouco, né? Não tem esse negócio de dizer, o que é bom dura pouco, né? Verso 7, o que diz o verso 7? Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Imaginem, irmãos, aí que situação, né? O cara já está no meio do nada, já está sendo alimentado pelos pássaros, e a corrente que ele bebia água ainda se secou? Que situação difícil. Elias poderia agora questionar a Deus, Senhor, tu vai me mandar aqui para morrer agora de sede aqui no meio desse deserto? Isso, irmãos, nos faz entender algumas coisas, né? Que Deus pode colocar você ou a mim em situações que a gente vai ficar sem entender o que está acontecendo, né? Situações desfavoráveis, pessoa desfavorável, mas também situações desfavoráveis. Então, Deus também age através de quê? De situações desfavoráveis. Às vezes, as coisas não estão muito ao nosso favor. E isso foi o que Deus fez na vida de Elias, mas ele não desobedeceu, ele foi cumprir o propósito de Deus. Agora vamos para o verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, será que agora as coisas iam melhorar? Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence, o quê? A Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Parecia que as coisas agora iam caminhar, né? Mas saiu de um lugar que não tinha água para beber, e agora vai para um lugar onde a única pessoa que ele tem lá para ajudar é uma viúva. Agora imagine só a situação. Tempo de seca, tempo de escassez, ir para a casa de uma viúva. As viúvas naquela época não tinham INSS, né? Não tinha pensão nenhuma, não tinha nem um auxílio do governo, não. Era, de fato, uma pessoa carente. Aquela mulher só tinha ela e um filho pequeno, uma criança. O que poderia oferecer a Elias? E aí a gente vê, irmãos, que ele se levantou mais uma vez, obedeceu a palavra de Deus, e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Já vinha lá de um lugar que não tinha água, né? Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu,
tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Veja, irmãos, que situação, né? Era a última refeição da mulher e do filho, que coisa triste, né? Não tinha mais nada. Onde está o Deus da provisão de Elias? Não é? Quando a coisa aperta e chega no ponto crucial, e chega no ponto que parece que dali não tem mais para onde ir, não é? É onde o milagre pode acontecer. Porque se tem grande fartura, se tem sobrando, a gente nem valoriza, né? Às vezes você pega um resto de comida e joga no lixo, e vem alguém que está precisando, pega aquela comida, aproveita e come. Não é assim? A escassez é bem diferente da abundância, né? Na escassez se aproveita tudo, mas na abundância muitas vezes se joga fora, até o que não está estragado, né? Mas aí Elias vai para a casa daquela mulher e chega lá, irmãos, ele pede comida, né? Pede água e pede comida. E o que é que a mulher diz? Vai fazer a última refeição e vai morrer. A refeição de uma condenada, né? A morte por fome. É interessante, irmãos, nós percebermos que há muitas pessoas aí pelo mundo afora, né, que morrem de inanição e de fome mesmo, né, porque a comida vai faltando tanto que aquela pessoa vai definhando, né, até morrer. E aquela mulher, irmãos, não tinha nada para oferecer a Elias, mas Elias achou pouco e disse, não, mas faz primeiro para mim, depois faça para você e para o seu filho. Alguns dizem que alguns são adeptos dessa teologia, né, primeiro para mim, depois para você. Só que, irmãos, Elias é o instrumento de Deus usado para salvar, não só a ele mesmo, mas aquela mulher. Veja a grande diferença, né? Dos falsos profetas, que tiram aquilo que as pessoas não têm para si. Elias não era um falso profeta, ele era um profeta de Deus. A princípio dá para pensar assim, Elias era muito egoísta, faz primeiro para mim, a mulher está morrendo de fome, o menino também, e ele ainda pede primeiro para ele, mas veja, irmãos, que Deus usaria Elias para fazer o quê? Um grande milagre. E diz, irmãos, aí, e essa é a multiplicação, a primeira multiplicação, né, que a gente tem relato na Bíblia. Jesus multiplicou pães e peixes, né? Aqui Deus vai multiplicar o quê? Aquele azeite, né? E aí a gente vê, irmãos, que Elias é esse homem de Deus usado para que levaram a palavra onde não se tem mais nada. Vamos entender isso e tentar extrair a lição espiritual disso, não é? Sempre os milagres nos trazem lições espirituais. Não é só o milagre em si, não é só aquele fato lá, mas Deus sempre nos ensina a extrairmos alguma coisa daquela experiência, né? E a gente vai entender aí, irmãos, que no meio de situações improváveis, no meio de situações difíceis, Deus opera o quê? Um milagre. Um milagre, né? Será que você já ficou numa situação assim que diz, agora só um milagre, não é? Agora só um milagre, né? Perdeu o emprego, perdeu o meio de vida, o sustento, as coisas estão indo ruim, não é? O saldo bancário está lá negativo, e as coisas estão difíceis, agora só uma intervenção de Deus, né? Então é exatamente aí que Deus vai agir, não é? É exatamente neste momento que Deus vai fazer a diferença. E aí Deus envia o quê? O seu profeta. Deus envia o seu profeta. Deus, irmãos, usa os seus para levar bênçãos na vida das pessoas. Veja que Elias aqui foi um grande abençoador. Não é? Ele foi abençoar a vida da mulher, ele não foi só buscar comida. Às vezes a gente pensa na ideia, né, de que Elias foi para ali para buscar comida, mas Deus o enviou ali
para salvar a vida daquela mulher e daquele filho. E diz aí, irmãos, o que foi que aconteceu. Verso 13. Depois da declaração de morte da mulher, Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que palavra era essa de Deus? No momento onde não se tem nada, Deus é tudo, não é? No momento onde não tem provisão, Deus faz a provisão. Esse era um milagre, não é? Daqui que nós devemos extrair, irmãos, essa lição, não é? Porque ela disse: só tenha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, a gente vai comer e vai morrer. E aí, irmãos, Elias ainda diz: faze primeiro para mim. Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O milagre só é necessário nessas horas, não é? Há muitas pessoas que querem estar vendo milagres o tempo todo. As pessoas pedem milagres. Lembra lá quando os judeus, não é? Disseram: Senhor, mostra-nos um milagre aí. E Jesus ficou irritado, né? A Bíblia diz que um sinal, mostra um sinal. E diz que Jesus deu aquele suspiro assim, né? Ficou irritado e disse: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Há muitas pessoas buscando sinais de Deus. Eu quero ver isso para acreditar, né? Eu só vou acreditar se eu vi um milagre. Mas milagre não acontece todo dia, nem toda hora. Milagre é na hora da necessidade. Há muitas igrejas aí que, infelizmente, têm pregado o falso evangelho de que os milagres acontecem todo dia, toda hora. Venha para a noite dos milagres. Não existe noite de milagres, irmãos. Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha desse modus operandi. Deus não trabalha assim. Milagre é nas situações necessárias. É quando as coisas não têm outro jeito, aí Deus faz o milagre. Não é verdade? Deus faz o milagre. Eu estou morrendo de sede. Senhor, tira minha sede. Não, pegue um copo d'água e beba. São coisas, irmãos, que nós precisamos entender. Mas esses que andam atrás de milagres, que andam assim, oferecendo milagres como se fosse uma banalidade, não estão pregando de fato o verdadeiro evangelho. Porque não há necessidade aqui, não haveria necessidade de um milagre se houvesse ali abundância de comida. Mas havia uma grande necessidade. Agora, veja o verso 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ela e a sua casa muitos dias. Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aí, né, irmãos? Depois a história vai se complicar de novo e Deus vai fazer outro milagre. Mas nós não vamos entrar aí, que já seria outra mensagem, né? Mas Deus é o Deus de quê? Do impossível, dos improváveis, né? Dos milagres. E Deus usa as pessoas como Ele quer, né? Mas do jeito também que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos forçar a barra, né? Queremos que Deus faça coisas que não estão nos seus planos e não estão nos seus projetos. Mas é importante, irmãos, entendermos qual é o propósito e o projeto de Deus.
para as nossas vidas. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus tinha um propósito em relação à viúva de Sarepta, e ela vai ser citada por Jesus lá nos evangelhos, né? Havia muitas viúvas naquela época, mas Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, não é? Então, irmãos, aí nós vemos que Deus tem seus propósitos e Ele os realiza conforme a sua soberania e conforme a sua vontade. Mas uma coisa nós não podemos deixar de entender: obediência à sua palavra. Aqui nós estamos tratando de duas pessoas obedientes. Elias obedeceu o mandamento de Deus. Vai lá, se esconda lá, não é? Esconde-te lá, vai lá para um lugar no meio do nada. Lá você vai ser sustentado pelos corvos e vai beber lá de uma corrente de água. Mas aí Deus dá outra ordem para ele: vai até Sarepta e Tiro e Sidom. E chega lá, vai encontrar uma viúva. Mas a viúva também foi obediente. Porque a viúva está dizendo: não, eu vou dar a comida para você não, eu vou comer primeiro, né? Se sobrar aí, eu dou para o senhor, né? Mas não, ela também obedeceu a palavra de Deus e um milagre aconteceu na sua vida. Então o milagre, irmãos, acontece na presença da obediência, não é? Quando nós obedecemos a Deus, Deus faz o milagre. Quando nós vemos pelos olhos da fé, quando nós enxergamos pelos olhos da fé, então Deus age, não é? Porque Deus não age no meio da incredulidade. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar. Existe coisa impossível para Deus? A Bíblia diz que sim. Quando não se tem fé nenhuma, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus quiser dar a fé, Ele dá. Mas na ausência de fé, não podemos agradar a Deus. Porque, irmãos, é preciso, a Bíblia diz lá em Abacuque 2,4, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, esses exemplos, irmãos, são exemplos de fé. São exemplos de fé. E quando, irmãos, a Bíblia fala de todos esses episódios e todos esses grandes exemplos, é exatamente para nos despertar a crermos nas coisas que não vemos, porque a fé é a certeza de fatos que se não veem, não é? Então, isso é fé. E aqueles dois servos de Deus, tanto Elias como a mulher, foram obedientes e exerceram a fé no seu Deus. Que nós possamos extrair disso, né? Essas grandes lições para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Não é ver para crer, não é? Mas crer para ver. Não é? Não sejamos como Tomé, não é? Mas sejamos como esses heróis da fé. Mas uma outra lição para finalizar, né, que nós podemos extrair desse texto, e você pode ver isso bem claramente, é que um ajudou o outro, não é verdade? E na hora da escassez, na hora da dificuldade, irmãos, não pode haver o quê? Egoísmo, um ajudando o outro, não é? É assim que a Bíblia ensina. Elias salvou a vida daquela mulher, mas também foi alimentado por ela. Então, isso, irmãos, é o que Deus quer, não é? Ajudando um ao outro, servindo um ao outro e obedecendo a sua palavra, não é? Obedecendo a sua palavra. O Senhor sabe do que você está passando, não é? Aí na sua vida particular. Eu não sei, mas Deus sabe, não é? A necessidade que você tem, não sei qual é a provisão que você está precisando, né? O que você está precisando? Pode ser também a necessidade
de um milagre, alguma coisa que está fora da sua possibilidade de agir. Mas confie em Deus, o Senhor é poderoso, não é? E diz a Bíblia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, não é? Então, irmãos, assim que nós possamos extrair da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, não é? Para o nosso aprendizado. Nós não devemos, irmãos, ler a Bíblia como algumas pessoas fazem, apenas para satisfazer curiosidades. Não, tudo o que está escrito aqui é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação espiritual, que possamos aprender com a vida de Elias e da viúva de Sarepta, que não fala aqui o nome dela, não é? Mas que foi também uma grande mulher, porque foi a mulher que foi usada por Deus para alimentar o profeta. Ninguém é tão pobre, irmãos, que não tenha o que oferecer. Você já percebeu que as pessoas que mais ajudam as outras são os pobres? Você pode ver, sinal de trânsito, tem aquele fusquinha, aquele carro velho, que contribui, mas com quem pede esmola, aqueles que têm os seus carrões, vidro fechado, não quer nem conversa, não é? Geralmente é assim. Não todos, é claro, né? Podemos generalizar. Mas as pessoas mais sensíveis para contribuir com as outras são as que menos têm. Então ninguém pode levar a desculpa de dizer, Senhor, eu não posso ajudar, não posso fazer nada, né? Eu não posso, tenho qualquer coisa na igreja, não conta comigo. Existem algumas pessoas que só sabem receber e só querem receber, nunca podem dar nada, né? Mas nós não devemos agir e pensar dessa maneira. Porque diz lá que os cristãos da Macedônia eram muito pobres, e da sua profunda pobreza, através de muitos rogos, eles convenceram a Paulo de contribuir com a causa do Evangelho. Paulo não queria vocês estão isentos disso aí. Ele disse, não, nós fazemos questão. A gente faz questão de ajudar, né? Porque eram pessoas o quê? De fé. Então ninguém é pobre demais que não tem o que oferecer. Mas também o contrário é verdade, né? A recíproca é verdadeira, né? Ninguém é tão suprido que diga assim, eu não preciso de nada. O único que pensava, um exemplo de uma pessoa que pensava assim, eu sou rico, sou abastado, não preciso de nada, foi aquele que levou o nome de Jesus de louco. A alma tem muitos bens em depósito, não é? Muita coisa, os celeiros estão cheios, os silos estão cheios, está tudo cheio aí, a alma come, bebe e regala-te. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e tu tens para quem será. Né? Então, os que se acham ricos, não é? A Bíblia diz que se alugaram por pão, né? Então, irmãos, na verdade, ninguém é pobre, tão pobre que não possa contribuir e ajudar e servir. Também ninguém é tão rico que não precise de ajuda e não precise ser ajudado, né? Mesmo na abundância, você seja humilde, que você vai precisar das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Esse é um exemplo que às vezes passa batido aqui nesse texto. Mas é importante, irmãos, extrairmos isso também, a ajuda mútua que houve entre Elias e a viúva, não é? Um ajudando ao outro no tempo de escassez. Imagine, irmãos, duas pessoas ímpias brigando por um pedaço de pão para sobreviver, né? Um mata o outro. Esse é o instinto de sobrevivência do ímpio, não é? Mas os servos de Deus não têm esse instinto, não é? De dizer, eu vou matar porque eu vou tomar dele para eu comer. É assim que alguns pensam. Eu estou passando fome, então eu vou lá, vou roubar, vou matar, porque eu quero para mim, quero salvar a minha pele. Jamais um servo de Deus pensa assim. Jamais um servo de Deus pensa assim. Então, irmãos, eles se ajudaram o quê? Mutuamente. Fique também com essa lição desse texto, né? Para as nossas vidas, que o Senhor assim nos abençoe, não é? Vamos colocar em pé. Eu quero fazer uma oração neste momento, não é? Pela vida de cada um.
Vamos orar, baixe sua cabeça, né? Fala com o Senhor, peça ao Senhor que venha a suprir a sua necessidade. Não sei do que você está precisando, né? Mas o Deus que mandou Elias até Sarepta sabe de todas as coisas, né? Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que nos tens concedido. Por meio de graça, Senhor, é verdade, não por méritos, merecimentos pessoais, mas que, ó Deus, aprove a ti, Senhor, através de graça, nos abençoarmos em Cristo Jesus. Ó Deus, nós pedimos nessa noite que tu venhas a suprir cada necessidade dos teus servos aqui, Senhor. Ó Deus, vai ao encontro de cada um. Necessidades, ó Pai, financeiras, necessidades de saúde, ó Deus, necessidades, Senhor, de um ombro amigo, de alguém que possa ajudar, de companhia para os solitários. Ó Deus, necessidades psicológicas, se alguém está em depressão, ó Deus, está desanimado, pensando em desistir, ó Deus, que tu possas suprir cada necessidade, segundo a riqueza, Senhor, da tua graça em Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas, Senhor. E, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem verdadeiramente, que possam, Senhor, render, ó Deus, as suas vidas a ti, entregando-se completamente a ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Abre os seus corações e dá fé a cada coração, Senhor. Ó Deus, é assim que nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.